Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa Semana de Atualidades. Professor Leonardo participando hoje aqui conosco. Tudo bem, professor? Olá, Cleusa, tudo bem? E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, pessoal, a gente resolveu hoje convidar o professor Leonardo porque tem muita coisa para explorar. Quem está vendo a sequência de atualidades percebeu que semana passada eu me dediquei a explorar um pouquinho aí dessa invasão ou desse impacto maciço da invasão dos hackers a uma série de computadores em sistemas mundiais, o grande cyberataque do século por enquanto, né? Para trabalhar um pouquinho com essa ideia mais abrangente relacionada à ampliação aí a partir das tecnologias, mas também pensando em mídias, em meios de comunicação, eu queria aproveitar justamente trazendo aí a presença de alguém que estuda esses impactos, não necessariamente de tecnologia, de mídia, só isso, né, professor? Mas necessariamente sociológicos, né? Ou melhor, que faz uma elaboração sociológica para nós. Porque a gente sempre pensa, prof, no gancho que pode fazer desses exemplos, dessas situações relacionadas a atualidades, mas dentro dos nossos textos, dentro das nossas argumentações. E para começar a nossa conversa, pessoal, eu queria justamente fazer essa correlação, sabe? Pensando assim, olha, professor, na última semana nós tivemos divulgações muito impactantes dentro dos meios de comunicação ou por intermédio deles no cenário da nossa política nacional. E em lugar de fazer uma atualidade voltada à simples e pura divulgação desses acontecimentos, eu queria aproveitar justamente para você explorar isso, por favor, para nós. Qual é a relação, ou melhor, qual é a sistematização aí das mídias, dos meios de comunicação com divulgações de tamanho impacto? O que elas podem fazer, como podem fazer e como é que o indivíduo se comporta diante disso, hein? O que a gente tem para ilustrar para o pessoal aí? É um tema, Cleusa, muito importante nos vestibulares em geral, no Enem principalmente, e claro, são importantes nos processos seletivos porque são muito impactantes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em sociedades industrializadas, capitalistas, em sociedades massivas, né? Então, vamos começar dando nome aos bois. Vamos lá. Legal? Vamos lá. Então, pessoal, é muito bacana a gente puxar dois autores que são referência quando nós falamos de mídia em um modo geral. A gente está falando aqui, certamente vocês que estão estudando sociologia, filosofia, história, certamente já ouviram falar do nome desses dois autores, que são associados à Escola de Frankfurt, lá na Alemanha, os filósofos sociólogos Adorno, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Legal? Esses dois autores, Cleusa, eles falam de uma indústria cultural. Perfeito. Esse é o conceito deles. Vou só aproveitar para o pessoal, de repente fica aí do outro lado, o professor diz assim, mas como é que soletra para mim? Tá aqui no nosso resuminho, tá, pessoal? Eu posto lá depois para vocês o nome, tá bom? Perfeito. E por que esses dois autores são referência? Porque lá no início do século XX, quando eles começaram a falar sobre essas coisas, qual foi a argumentação deles? Que o capitalismo, ou seja, as máquinas de produção, não produzem só produtos físicos, materiais, calça, carro, enfim, eles também produzem pensamento, eles também produzem ideias, ou eles produzem cultura. Então eles estão se referindo a todas essas máquinas que são utilizadas na indústria do entretenimento e na indústria da informação. Lá na época deles, principalmente o rádio, a música gravada, a fotografia e o cinema. Mas a gente pode continuar a ilustração deles, os exemplos deles, falando da televisão e principalmente no mundo contemporâneo, a internet. Legal? Legal. Temos Aqui, companhia. ó. Temos companhia. Temos companhia interessada. Uma pequena companhia aí. Legal. E então a indústria cultural do Adorno e do Horkheimer se refere à produção de ideias, pensamentos, entretenimento, informação por essas máquinas e de uma maneira massiva, de uma maneira violentamente massiva para muita gente. E é por isso que eles são bastante críticos a respeito dessa indústria cultural. Se a gente olha para o argumento deles, é um argumento bastante negativo.
Então, pera lá, prof. Diga, O diga. que a gente tem? Por exemplo, então eu peguei aqui um ponto dos meios de comunicação indo pro Adorno e do Horkheim, a gente vai ter essa ideia de alienação, então, não é? Perfeito. Mas também tem uma ideia do outro lado de emancipação ou empoderamento, que é uma palavra que tem sido muito usada na contemporaneidade. Como que a gente põe esse contraponto? Pensando assim, ó, nas divulgações dessa situação, por exemplo, os meios de comunicação fazendo esse papel de divulgadores de mala de dinheiro para cá, mala de dinheiro para lá, de partido X, partido Y, de ninguém se salva, tendo pedido propina, por exemplo, ou tendo pedido amparo de campanhas, aí então não tem bandido de estimação, como o pessoal tem citado aí nas redes sociais, né? Como é que funciona essa história toda, esse imbróglio todo, como é que você pode contemporizar para nós? É um ponto aí que é uma consequência negativa, ou é uma que seria de alienação, ou é uma consequência de emancipação? Ou as duas coisas podem acontecer numa divulgação como essa? Beleza, Cleusa, eu acho assim, ó, independentemente do Adorno e do Horkheimer, a gente tem que entender que o século XX e o século XXI, naturalmente, eles são marcados por essa indústria cultural, por esses meios de comunicação e informação, seja o jornalismo propriamente dito, seja a indústria do entretenimento de um modo geral, publicidade, cinema, televisão, a internet. Então, nós temos aí como você bem salientou, dois lados dos impactos dessa indústria cultural, desses meios de comunicação, dessas tecnologias de informação na nossa vida. A gente não pode negar, por um lado, que esses meios de comunicação democratizaram, legal? Anotem aí, pessoal, democratizaram o acesso à informação. Esse conceito é importante. É muito legal isso, é muito importante para a formação de democracias modernas em sociedades tão grandes, você ter meios de comunicação que levam a informação para quem sem elas muito provavelmente não teria. Né? Então, por exemplo, Cleusa, o mundo rural hoje. É aquela história de meados do século XX, que o mundo rural era um lugar de pobreza, um lugar de analfabetismo, um lugar assim atrasado, com a internet e antes até mesmo com a televisão, já se perdeu. Por quê? Porque as informações chegam lá na mesma hora que chegam nas grandes cidades. Então é isso que eu estou me referindo como democratização. Ok. Legal? E tem uma segunda característica aí que eu gostaria de salientar para quem está nos assistindo. Não só a democratização, mas paulatinamente o acesso à produção de informação e comunicação pelos indivíduos e pelas comunidades. Moçada, é incrível, quando você conversa com o pessoal na década de 60, 70, quando você estuda os meios de comunicação ali na segunda metade do século XX, era muito difícil entrar na TV, era muito difícil entrar no rádio, né? Essas pessoas eram super famosas. Por quê? Porque antes de mais nada, as tecnologias eram caras. Então, não tinha como você ter isso em casa. Ter um videocassete aqui no Brasil na década de 80, lembra, Cleusa? O videocassete era uma fitinha, pessoal, que a gente assistia os filmes em casa. Isso era super caro, assim, era para poucas pessoas, né? Fazia consórcio de videocassete. E de televisão também. Ou então ter uma máquina fotográfica em casa, sim. né? Ter o filme, revelar o filme, aquela coisa, comprar um filme de 36 poses, Nossa, super caro. Pra salvar umas 6, né? Imagine. Porque o resto era tudo meio esquisito. E você não podia ver o que Não. você estava fotografando, só ia saber depois de revelar. Então, você vê a história dos meios de comunicação, é uma história de acesso à produção. Essas tecnologias, elas vão se barateando, elas vão democratizando, portanto, os sujeitos, eles têm acesso a produzir a sua própria informação. Então eu posso dizer que elas vão conferindo mais voz às pessoas e não só essa oportunidade ou essa possibilidade de receber. Perfeito, perfeito. Ou seja, legal. Eles não são só passivos no sentido de receber informação, eles também produzem informação. E eu acho que, eu venho assistindo os seus vídeos, Cleusa, e eu acho bem legal que observar que esse acesso à produção de informação está muito associado à ideia de pós-verdade, que você já conversou
com eles, né? Por quê? Porque hoje você não tem mais meios de comunicação que monopolizam a informação. Então qualquer indivíduo, qualquer sujeito abre lá o seu canal no YouTube, abre lá o seu Instagram, a sua página no Facebook e vai gravando com a sua GoPro e vai tirando fotos e vai escrevendo seus relatos, suas informações. Enfim, basicamente todo indivíduo pode ter um reality show hoje. Né? Todo mundo pode ser o artista, o personagem, o protagonista do seu próprio show na internet. Então, qual é a consequência dessa democratização e desse acesso à produção de informação? A grande consequência é emancipação e empoderamento, como você estava salientando anteriormente. As pessoas agora e as comunidades de um modo geral, elas podem falar mais, elas podem divulgar mais. Por intermédio da sua própria voz, sem que haja intermediário aí fazendo filtro. Perfeito, né? Grandes grupos midiáticos, grandes partidos políticos, o governo de um modo geral, o Estado. Então os sujeitos eles ganham poder, eles são empoderados e, portanto, eles são emancipados no sentido de ter mais autonomia, de ter mais domínio das suas próprias ações, das suas próprias consequências, das suas próprias trajetórias. Não é? Então, vamos lembrar aqui um exemplo que o Enem já cobrou, já explorou 2 vezes, a Primavera Árabe. É verdade. Né? Pessoal, a Primavera Árabe, ali entre 2010 e 2011, quando vários países do Oriente Médio se insurgiram contra poderes autoritários, partidos políticos ou indivíduos que estavam há muito tempo no poder. E como é que eles se relacionavam? Como é que eles entravam em contato? Se organizavam para fazer manifestações, né? Perfeito. Como é que eles ocuparam a Praça Tahrir, não é mesmo? Isso. No Egito, no Cairo. Como é Ficou que... super marcada, né? né? Que foi o símbolo da Primavera Árabe. Como é que tudo isso acontecia? Pelos aplicativos de mensagem, né? Redes Como o sociais. WhatsApp, o aplicativo do Facebook e redes sociais de um modo geral. Então, olha só que poder os indivíduos estão tendo aí. E se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente pode pensar também no próprio papel do jornalismo televisivo em trazendo informações que seriam de muito difícil acesso sem a televisão. Por exemplo, o impeachment de Collor em 92. Tudo bem, o impeachment foi um processo eminentemente do Congresso, mas as pessoas nas ruas, aquele movimento que a gente conheceu como caras pintadas, ele foi fundamental para dar credibilidade, para dar apoio, para dar base para o Congresso ter empichado o Collor, presidente do Brasil, em 1992. Bom, por que essa rapaziada foi pra rua? Por que eles pintaram a cara de preto e foram às ruas dizendo tchau Collor, impeachment Collor? Porque a televisão e as grandes revistas do país estavam denunciando todos os casos de corrupção, né, todos os casos problemáticos aí daquele grupo que estava no poder. Caramba, então você está ganhando poder, você está ganhando força. É a sociedade ganhando força diante do Estado. E a mídia no meio de tudo isso. E a mídia sendo um veiculador, um mediador, tanto de informações quanto de contatos, para gerar manifestações, para gerar possivelmente transformações sociais. Então, pessoal, quando nós falamos de emancipação, de empoderamento, quando nós falamos que a mídia pode ajudar os indivíduos e as comunidades por meio dessa democratização e por meio dessa produção de voz, a gente está se referindo a essas dimensões, a essas ilustrações que, na semana passada, recentemente no Brasil, na verdade, a gente vem tendo casos quase que diários, né? De como a mídia tem esse poder e de como as pessoas vão repercutindo essas informações midiáticas e vão reinterpretando essas informações, essas notícias, né? E esse poder também se evidencia, né, professor, quando imediatamente os políticos se veem na necessidade de responder.
né? Perfeito. De aparecer a público justificando, ou respondendo, ou enfim, dizendo alguma coisa sobre aquilo que foi publicado. Eles se sentem, anota essa expressão aí para quem sabe você usar na sua redação, ela é bem bonita e ela é bem comunicativa. Quando os políticos se sentem na berlinda. Olha, legal, não é? Verdade. Eles se sentem na berlinda, eles se sentem acuados, eles se sentem assim, né, numa quina sem saída, num beco sem saída. Por quê? Porque as informações estão sujam. circulando e a pressão tá vindo. E tem muita gente sabendo. E se tem muita gente sabendo, ele não tem como tergiversar, ele não tem como enrolar. Escapar. Não tem como enrolar. Tem que responder de alguma maneira. E ainda tentam, né? Ainda tentam. E olha, gente, separando um pouquinho então a coisa desses movimentos, dessa situação do coletivo relacionado à mídia, a essas tecnologias de informação e comunicação, né, prof? Eu queria aproveitar para explorar um pouquinho, aproveitando que você está aqui, queria aproveitar para discutir justamente isso. Eu deixei um link aí também, pessoal, que tem de um texto que tem como título exatamente isso, o ócio e o silêncio versus a tecnologia. E eu queria aproveitar para discutir um pouquinho, professor, não só essa coisa da coletividade, mas o indivíduo hoje diante de tudo isso. O indivíduo. Perfeito. Próprio, sozinho, singular. Né? E os efeitos narcísicos de tudo isso. O que você conta para nós, por favor? Eu acho o seguinte, Cleusa, pessoal, pensem aqui comigo. A internet, Cleusa, é uma radicalização muito brutal de todo esse processo maquínico das comunicações e das informações do século XX. Pessoal, nós realmente não sabemos para onde estamos indo com a internet, porque ela é uma radicalização de tal maneira que a gente ainda não sabe, a gente tem alguns vislumbres, mas a gente ainda não sabe a real dimensão das transformações que a internet está gerando. É muito brutal, é muito grande, e por isso que muitos autores falam de uma verdadeira revolução. Né? Talvez daqui a 200 anos, 300 anos, os historiadores vão olhar para este momento da história e vão dizer, olha, ali estava acontecendo uma revolução social, cultural profunda. Bom, a internet, a gente pode conversar sobre ela de diferentes maneiras, de diferentes chaves, de diferentes perspectivas, mas vamos lá, o indivíduo na internet. Cleusa, na nossa época, a internet, como é que a gente estudava? Como é que a gente se informava? Me ajuda aqui, me ilustra. Olha só. Com 9, 10 anos, Cleusa, como é que você queria ler um livro? Você fazia o quê? Só indo à biblioteca, né? Pegando esse livro emprestado, ou se alguém tinha para emprestar, ou indo a uma livraria. E esse meio livro tá físico. No papel, né? No impresso. papel. É isso aí. E se você tinha um trabalho da escola para fazer? Como é que você boa fazia? e velha enciclopédia Barça ajudava muita gente, né? Uhum. Também na biblioteca, ou às vezes alguém tinha em casa alguns volumes, ou a coleção, né? Então era sempre uma pesquisa feita no papel. Hoje não é assim, né, prof? Hoje não é assim. Agora, olha só que contraponto interessante. Hoje não é assim. Hoje nós temos o grande fenômeno das wiki, né? Desses meios colaborativos de produzir e compartilhar informação. Enciclopédias imensas, Exatamente. infinitas. Só que ao mesmo tempo, o que se pergunta hoje, quando vai olhar lá, qual é a credibilidade da informação? E para se buscar a credibilidade da informação, gente, na maioria dos casos, as pessoas ainda buscam onde que está o documento impresso que mostra isso. Olha que ciclo interessante, né? Ainda não se perdeu essa credibilidade, autoridade fora da internet, né? Ou o que está lá dentro ainda carece, né? Para evitar justamente aquelas afirmações assim, mas onde você viu isso? Ah, tá no Google, tá na internet, é verdade. Né? Para evitar isso, ainda tem muito, bem dessa relação de dizer, pera lá, onde que está escrito isso aqui, comprovado, impresso, né, de que é verdade essa situação. Agora, o que eu acho interessante a gente pensar é que a nossa geração, uma das últimas a não se nascer formar com a internet, antes da assim. internet, perfeito. Essa geração aprendeu a ler um livro só.
de maneira concentrada, de maneira atenta e presa àquele livro. Não tinha um celular para a gente ficar olhando ali as redes sociais enquanto a gente lia. Não havia como você abrir várias abas e ficar lendo vários textos ao mesmo tempo. É verdade. E aí que está o ponto da internet. Muitos autores hoje olham para a internet e percebem o quê? Que a internet, ao invés dessa leitura concentrada e aprofundada que o livro permitia, ela faz uma leitura mais ela incita o indivíduo a fazer uma leitura mais superficial e mais horizontal, vamos colocar assim. Por quê? Porque são vários textos ao mesmo tempo, e eu não estou me referindo só a textos, mas também a vídeos, imagens, Sim. enfim, A várias, todas as linguagens possíveis. a todas as linguagens abertas em várias abas ao mesmo tempo. E, consequentemente, segundo esses autores, os indivíduos não estão se aprofundando nessas leituras, eles estão fazendo uma leitura superficial. Mas, ao mesmo tempo, eles estão sendo capazes de conectar informações como talvez a nossa geração não aprendeu. Veja que interessante, né, prof? Tem várias teorias aí em evidência, né? E para eu escrever, por exemplo, um texto, para eu seguir uma linha argumentativa, eu preciso escolher o que eu quero defender, né? Porque há, inclusive, teóricos que estão trabalhando aí com a ideia de que se faz hoje como é que chama lá? Um shadow work, é isso? Um shallow work. De raso. De raso, né? isso mesmo. Então, quer dizer, está se fazendo isso porque nada é aprofundado, porque não permite, esse tanto de informação não permite que a gente tenha tempo, espaço, respiro, ócio, paciência necessário para aprofundar, para fazer a comparação, a análise, a criação, né, a invenção. Ao mesmo tempo, outros teóricos vão dizer assim, outros pesquisadores vão dizer, nossa, ó, a gente nunca teve tanta oportunidade, tanta possibilidade de gerir essas coisas ao mesmo tempo. Pois é. E olha, pensando na ideia do coletivo e do individual, agora para confrontar ou para complementar, eu já falei disso aqui outras vezes para o pessoal, quando a gente estava tratando de outros mecanismos, mas relacionados a essas divulgações dos meios de comunicação. Uma das últimas entrevistas que Humberto Eco concedeu tratou justamente dessa relação do indivíduo com os meios, né? E ele dizia lá que um dos grandes problemas desses novos meios ou dessa possibilidade de horizontalizar o acesso e a produção das informações, e não ter mais uma hierarquia de quem produz e quem recebe, era que antigamente, ele dizia o idiota só falava para sua aldeia, para o seu microgrupo aí, né? Ele diz, hoje o idiota está falando e está sendo lido e ouvido para o mundo todo. É. Então, ao mesmo tempo, tem outro lado, dizer, hoje, quem precisa ter uma voz para pedir, para sugerir, para clamar alguma coisa, não precisa, não necessita mais de uma mídia tradicional interferindo ou intermediando. Então, olha só, né, professor? Dá para ler dos dois lados, como a gente falou aqui no nosso resuminho, né? Dá para fazer essas duas leituras, só tem que cuidar principalmente, se você vai escrever um texto longo, argumentando sobre isso, tem que cuidar qual é a sua linha de raciocínio, para você não, de repente, falar em emancipação, empoderamento e trazer como força de opinião o adorno aqui, porque daí está contrapondo as coisas, né, prof? Claro, daí claro. não é uma, vamos dizer assim, uma aquiescência, uma maneira de corroborar. Daí você está meio que contradizendo uma coisa e outra, né? Um outro ponto da internet, rapidinho, Cleusa, que é muito importante de a gente salientar também para quem vai fazer aí os processos seletivos, é o seguinte: na nossa época, a gente não tinha esses meios de comunicação que guardavam as informações. E hoje, pessoal, vocês acessam mapas, vocês acessam os wikis, vocês acessam absolutamente este vasto universo de informações em qualquer lugar, se você tem um smartphone e se você tem uma conexão à internet. Então, nós não precisamos mais guardar as informações na nossa cabeça. Legal? Qual é a grande consequência desse processo? É que enquanto todo o século XX aprendeu a memorizar e a fazer assim uma habilidade de introspecção
de conversar consigo mesmo para acessar essas informações, para acessar essas leituras, essas opiniões, essa voz interior. Muito bem, a internet, ela faz o quê? Ela tira o indivíduo de si mesmo e ela faz ele ser mais exposição do que introjeção. E aí a gente toca naquele ponto narcísico a qual você se referiu. O indivíduo, ele não pensa mais sozinho, justamente, ele não pensa mais na sua aldeia, ele pensa para o mundo, né? E ele se expõe constantemente nas fotos, nos vídeos e nos próprios textos que ele escreve ali nos comentários. Ele está julgando e sendo julgado o tempo todo também, constantemente, né, e de uma maneira ultra acelerada. É incrível que nós, que não fomos formados com a internet, é incrível. Você tem essa sensação, Cleusa? Às vezes tem um debate lá no Facebook, eu leio uma opinião e falo, eu quero comentar. Só que eu preciso de tempo. Eu quero pensar, eu quero estudar para fazer um comentário apropriado. Aí eu deixo para o dia seguinte, mas eu estou matutando. O debate já passou. Mas no dia seguinte já passou. Se você faz o comentário ali, a pessoa até vai olhar e falar, nossa, quanto tempo, já mas perdeu o time. Mas que coisa tão 2016 é essa? Então, esse aceleramento do debate, da comunicação e ao mesmo tempo feita de maneira ultra expositiva. A internet, portanto, está mudando a nossa forma de se relacionar com as palavras, com os textos, com as imagens, com o mundo. Perfeito, é isso aí. E olha só, pessoal, nossos links aí para leitura, para ampliação de repertório e para produção de texto com base na nossa conversa. Professor, quero agradecer muito, você enriquece sempre a nossa discussão aqui, como a leitura de argumentos da autoridade e a ilustração possível dentro dos textos. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Cleusa, é sempre um prazer conversar com vocês. E como dica final, fazendo um link com o que você estava falando agora há pouco, pessoal, quando cai meios de comunicação nos seus processos seletivos, no Enem, na redação, ciências humanas, a grande perspicácia do bom candidato é o quê? É ler bem o texto de suporte e o comando da questão. Porque muitas vezes a questão está se encaminhando para a alienação, para a crítica, para essa perda de si mesmo dos meios de comunicação. E muitas vezes a própria questão já está te jogando para a emancipação, para o empoderamento. Se você souber interpretar bem a questão, você já está resolvendo ela e ela já está te dando a dica para como você deve seguir. É isso aí, gente. Um abração para vocês, bons estudos, boa semana. Muito obrigada mais uma vez, professor. Que isso, Cleusa, é um grande prazer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bons estudos.